Vamos lá. Olha só. A gente vai corrigir. A gente vai corrigir agora as questões do simulado. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a primeira questão. Só ver se está compartilhando aqui a tela. Tá. Então, a primeira questão... Primeira questão aqui, a gente tem o seguinte. As populares pilhas zinco-carbono, alcalinas de Leclanché, são compostas por um invólucro externo de aço. Então, já vou dar uma destacada aqui, que tem o aço, né? Bem aqui, ó. O aço é uma liga de ferro e carbono. Um ánodo zinco metálico, um cátodo grafita, um eletrólito de óxido de manganês, cloreto de amônio, hidróxido de potássio, contido em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Inclusive, o Enem já fez uma questão falando sobre isso aí, uma questão de estequiometria. Os processos de reciclagem geralmente propostos para essas pilhas usadas têm como ponto de partida a moagem. Trituração, ele vai moer a pilha, né? Só moer ainda não é uma separação, viu? Na sequência, uma das etapas é a separação do aço. Quando ele fala do aço, o aço tem o ferro. Tá certo? E o ferro, ele é fortemente atraído por um ímã. Então, a resposta aqui é a letra B. Na realidade, é o ferro, o cobalto e o níquel que são fortemente atraídos por ímã, eles são ferromagnéticos. Catação não tem nada a ver com esse processo aí, é quando a gente cata, por exemplo, feijão, tira a sujeira do feijão, né? Calcinar é quebra, por exemplo. Calcinação é quando a gente decompõe o carbonato de cálcio pela ação do calor. Fracionar por densidade, densidade é massa por volume. Ela é usada, mas ela é usada na decantação, na levigação, né? Na flotação. Ela não é usada aqui para separar o ferro. Nesse caso aqui, a gente não tem uma situação que a densidade vai colaborar para isso. Dissolução do eletrólito em água, na realidade, a gente quer separar o ferro. O ferro é um metal, né? Eletrólito é quando a gente tem íons. Como, por exemplo, esses caras são eletrólitos. Ele mesmo está falando aqui. Mas o objetivo aí, né, é separar aqui, bem aqui que ele fala, ó, o aço, né? O aço. Aqui, estava procurando aqui, que é composto principalmente pelo ferro. Então, essa é a primeira questão. Bem tranquila. Vocês têm alguma dúvida aí? Hein? Deu para entender a primeira? Alguma dúvida? Não? Segunda questão, fala assim, infelizmente a poluição por mercúrio na Amazônia é ignorada, apesar das crescentes evidências dos perigos que representa para as pessoas e a vida selvagem ao longo do sistema fluvial. Além disso, as vítimas mais vulneráveis são os povos indígenas e as comunidades locais, além de milhares de espécies únicas desse bioma. Então, a utilização do mercúrio, né, é algo muito preocupante para o meio ambiente. A principal fonte de contaminação por mercúrio na Amazônia é a mineração.
de ouro. Então, só lembrando que o mercúrio, ele é um metal líquido. E, junto com o ouro, eles podem formar uma mistura chamada de amálgama, tá? Então, o mercúrio, ele pode separar o ouro da areia, do barro, né? Conseguir extrair o ouro dessas impurezas para a gente obter ouro bruto, certo? E esse processo é a levigação, o nome desse processo. Levigação é o método que a gente utiliza, corrente de água também, para que a corrente de água leve, separe os objetos mais leves, menos densos, e facilite, né, a dissolução do ouro no mercúrio, facilite a formação do amálgama, tá? Peneiração não é, porque peneiração a gente usa uma peneira para separar substâncias de tamanhos diferentes. Então, aqui é quando a gente usa para separar tamanhos diferentes. A centrifugação, ela usa a densidade. Só que ela é um processo rápido, de separação pela densidade. Ela é muito usada em exame de sangue, a centrifugação. A decantação, a gente usa a densidade também, só que a decantação é pela ação da gravidade, é um processo lento. Mas a gente usa a densidade. Como eu falei, a levigação, a gente usa a densidade também, mas com a ajuda da água. E a destilação, esse daqui, diferentes pontos de ebulição. Destilação. Diferentes pontos de ebulição, sendo que existe uma diferença quando a destilação é simples, quando ela é fracionada. A simples é quando a gente separa sólido de líquido. Por exemplo, água e sal. A fracionada é quando a gente separa líquido de líquido. Por exemplo, água e álcool. Gasolina, óleo diesel, né? Querosene. Mas todas as duas é pela diferença de ponto de ebulição. Tudo bem até aí? Alguma dúvida na segunda questão? Hein? Tudo tranquilo? Oi, tio. Qual? Então, a destilação, ela é uma técnica de separação pela diferença de ponto de ebulição, de temperatura de ebulição. Por exemplo, eu tenho água e álcool, tio. Água e álcool. A água, ela ferve a 100 graus Celsius. O álcool costuma ferver a 78 graus Celsius. Então, quando a gente colocar para ferver, o álcool vai evaporar primeiro, porque ele tem temperatura de ebulição menor, certo? Você entendeu direitinho? Que bom. Alguém mais está com alguma dúvida? Podemos continuar? Diga, tio. Exatamente, isso mesmo, tio. Peneiração é usado muito para coar a tapioca, né? A tapioca ficar fininha, que senão ela vai ficar muito grossa, horrível. Né? É isso mesmo, tá certo, perfeito, tio. Mais alguém? Pode falar, tio. Alguém? Não? Tá tudo azul do papão ou do leão? Vamos lá, galera. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, o tio acabou de falar na questão anterior, né?
Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global, ó, é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis. O que significa isso, meu amigo? São compostos de fácil evaporação. Por exemplo, quando você abre um recipiente que tem acetona, você não sente o cheiro dela? Porque ela é volátil, ela evapora fácil. Você está me entendendo? Ela evapora fácil. O álcool, né? O álcool também evapora fácil. Beleza? Então, volátil significa fácil evaporação. Não precisa a gente aquecer, ele já vai por si só evaporar, entendeu? Beleza. Os pesticidas organoclorados em água e gelos de regiões polares. Olha, pesticidas organoclorados são compostos que têm uma cadeia carbônica elevada. Por esse motivo, eles são considerados apolares, hidrofóbicos. Ainda que estes compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Com base no princípio da técnica de destilação, pode ser explicada a presença desses pesticidas. Galera, na técnica de destilação, a gente tem basicamente duas mudanças de estado físico. A primeira é a evaporação, que a gente chama de destilação, também no caso quando atinge a temperatura de ebulição. E logo em seguida vem uma condensação para que o líquido saia num outro recipiente. Só que aqui não é o caso, porque os compostos são voláteis. Então, ele já evapora naturalmente. Então, as alternativas que está dizendo que eles são destilados, está errado. Viu? Ó. Porque eles não estão sendo aquecidos para evaporar. Eles já evaporam naturalmente porque eles são voláteis. Essa aqui também está errado, que eles não são hidrofílicos, eles são hidrofóbicos. E aí a resposta é a letra B. Eles evaporam nas regiões mais quentes e são levados pelas correntes atmosféricas para regiões mais frias, como os polos, onde se condensam, que é o processo inverso da evaporação, e voltam à superfície. Então, essa questão é uma questão mesmo de muita interpretação, né? Alguma dúvida nela aí? Alguma dúvida? Hein, galera? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Quinta questão... Quinta não, quarta, né? Desculpa. A lama que vimos pintar de marrom a paisagem de Brumadinho consiste nos restos que permanecem após processo chamado extração e beneficiamento do minério de ferro. A parte economicamente importante do minério de ferro é a hematita. É um óxido de ferro, a qual está misturada com outros minerais. Então, a hematita está misturada com outros minerais, né? O principal deles é a areia.
Então, a gente tem que separar ela desses outros minerais. Para descartar areia, o minério de ferro é triturado. Atenção, calma, que aqui não é ainda a separação. Ele só está sendo triturado. Depois, ele é jogado em grandes tanques, nos quais o mineral mais leve, areia, flutua. Quando ele fala em flutua, é flotação. Flutua é flotação. Em uma espuma e o mais pesado afunda. Afunda. É decantação. É aqui que está sendo separado o que está misturado com a hematita. Entendeu? A areia que vai flutuar e a hematita, que é mais pesada, que vai afundar. Nessa espuma aqui, né? E aí, crianças, como o minério é moído, o rejeito é composto por partículas finas. O tamanho delas varia desde a areia fina, desde a areia fina, que é a mais grossa, até a argila, que pode ser muito fina, se junta com a água e forma lama. Esses rejeitos, portanto, saem nessa forma lamacenta. Aí está explicando aqui como é que se forma essa lama aí toda, né? De minério. E uma vez separados da hematita, eles precisam ir para algum lugar. Uma das opções é a barragem. Considerando a parte em negrito, aí a gente já matou a questão, né? Flotação e decantação. Para separar a areia da hematita. A areia, ela flutua na espuma e a hematita afunda na espuma. Então, é flotação e decantação, todas as duas técnicas com base na densidade. Deu para entender? Quer fazer uma pergunta, tio? Não, nesse caso aqui, não. Na realidade, a trituração é uma preparação que vai se fazer para ocorrer a separação através da flotação e da decantação, entendeu? Tranquilão? Hein, tio? Show on? Galera, tá show on aí? Tá? Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Os 4 elementos, segundo Platão. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água, quando congela, né? Vai para o sódio. Parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Aí está aí um dos primeiros elementos, né? Mas quando derrete e se dispersa, quando derrete ela vai para o líquido, né? E se dispersa. Então no caso aí ele já está falando do gasoso. Derrete e se dispersa é do gasoso. Porque ele está falando aqui, torna-se bafo e ar, é gasoso mesmo. Certo? Então, ela congelou, foi para o líquido, depois foi para o gasoso. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente ao fogo, quando se contrai, se instiga e regressa à forma do ar. Certo? O ar novamente concentrado e contraído torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir destes estados se forma ainda mais comprimido, torna-se água, volta por líquido, água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedra, sólido. Mudança de estado físico está acontecendo aqui, né?
E, deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Ele está querendo dizer que é um ciclo. Sólido, líquido, gasoso, gasoso, líquido, sólido. Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção dos 4 elementos fundamentais, que seria terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante de descobertas da química e da física, né? E aí ele quer que você faça aqui uma analogia desses 4 elementos com a ciência moderna, crianças. Isso aqui é fases da matéria, sólido, líquido, gasoso. É isso que ele queria de você nessa questão. Certo? Olha, partícula elementar está errado, porque a água não é partícula, a água não é elemento químico, não está falando de massa, de aceleração aí na questão. Não, lei da natureza, muitos confundiram com essa, pensaram que era a lei de Lavoisier. Na química nada se destrói, nada se perde, tudo se transforma. Mas não está acontecendo reação aqui. É só mudança de estado físico mesmo, de dado. Beleza? E aí, tranquilo? Alguma pergunta? O acetato de etila é um éster simples, usado no passado como antiespasmódico e hoje como solvente industrial e removedor de esmalte de unha. A acetona também é usada como removedor de esmalte, mas devido à sua elevada solubilidade em água, quando em contato com a pele, pode desidratá-la. Sabe-se que estes solventes possuem cheiros parecidos, tornando difícil a identificação pelo olfato. Considerando um frasco contendo acetato de etila e acetona, né, 2 líquidos. 2 líquidos, hein? 2 removedores de esmalte. Tomando aqui umas pontes de hidrogênio. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o procedimento para a separação dessa mistura. E, meus filhotes, olha, atenção. Quando ele fala em ponto de ebulição, ele está falando de destilação. E como são 2 líquidos, é fracionada. Não é simples, porque a simples é quando é sólido com líquido. Outra coisa é que ele está dando densidade. Densidade é decantação. Diferente, densidade é decantação. Então, por exemplo, aqui na letra A fala assim, empregar funil de separação em que a acetona ficará na fase inferior? Não. Superior, porque ela tem densidade menor. Quem tem densidade menor fica em cima. Destilação simples, errado, fracionada. Empregar destilação fracionada em que o primeiro solvente a ser destilado é a acetona, certinho. Por quê? Porque ela tem menor ponto de ebulição em relação ao éster. Então, ela evapora primeiro. Destilação simples está errado. Aqui, fracionada está certo, mas não é o éster que vai ser destilado primeiro. É a acetona. Deu para entender?
Tudo ok? Quer perguntar, tio? Show? Até aí alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos. Opa! Falou em densidade, é decantação. Porque nenhum outro aqui fala de densidade, viu? Evaporação, líquido gasoso. Destilação, ponto de ebulição. Floculação é uma das etapas de tratamento da água na adição de sulfato de alumínio para formar flocos de sujeira. Nem está sendo citado isso na questão. Filtração é diferente solubilidade. Por exemplo, coar café. A parte insolúvel do café fica retida no coador, certo? Então, não tem nada a ver com filtração, a resposta é decantação, porque está falando de densidade. Tranquilo até aí? Show on? Na oitava. Opa, desculpa. Ok? Ok, tio? Galera, na oitava, nós temos aqui um funil de separação, uma mistura de cloreto de sódio dissolvido em água e azeite. Isso aqui é uma mistura heterogênea, hein? O azeite, vou até separar ele bem aqui, ó. Ele vai formar uma fase e água e sal vai formar outra fase. Aí ele está dando aqui na questão a densidade do azeite. Ah, então aqui na fase A é o azeite. E a densidade da solução aquosa de NaCl é maior, né? Ah, então aqui embaixo é o NaCl mais água, certo? Porque o NaCl mais água é 1 grama por ml, o azeite é 0,88, o azeite é mais leve. Deu para entender? Hein? Trata-se de um sistema heterogêneo com 2 fases, sim. Opa, 2 componentes não, 3, porque tem água, sal e azeite. A fase A é a fase que possui maior não, menor, se ela está em cima. A fase A é a solução aquosa de cloreto de sódio? Não, é o azeite. O azeite é mais denso? Não, ele é menos denso. Há 2 componentes da fase B, sim, o sal e a água. Aqui. Letra E de eu estou dando aula para os futuros calouros, meus filhotes protônicos, sim ou não? E aí, galera, sim ou não? Tá fraco esse sim, hein? Aê! Não, esse tá sinistro. Esse parece que tá vindo do além, né?
Nono, a natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontram-se na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas. Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que a utilização de toda e qualquer substância fosse possível. Um procedimento que permite separar, sem uso de qualquer fonte de calor, uma mistura de água, que é polar, e óleo, que é o quê? Apolar. Eles são chamados de líquidos immiscíveis. Decantação. Você espera a água ficar embaixo e o óleo ficar em cima pela ação da gravidade. Beleza, filhotes? Bem fácil essa questão, né? Sim ou não? Até porque ele falou sem o uso de fonte de calor. Então, ele já elimina a destilação porque ela precisa de uma fonte de calor. Filtração você não usa porque, para filtrar, você vai ter que ter uma substância insolúvel retida no filtro. Só que esse retido no filtro insolúvel é um sólido. E aqui você só tem líquido. Sublimação é a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Aqui não está acontecendo uma mudança de estado físico. Certo? Show on? Tudo tranquilo aí? E a última questão. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, que é um processo de osmose reversa, viu? Osmose reversa, a gente ainda vai falar sobre isso. Feita por meio de destilação. É uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando os componentes da mistura, o princípio do método. Destilação, galera. Ponto de ebulição. Aqui é direto, não tem como errar isso, só se você esquecer que é ponto de ebulição. Fala aí, show on ou show off? Eu coloco show on ou show off? Show on, então, o tio tá assim, ó. Esse aqui é o menino protônico. Menino protônico é o menino que só pensa positivo. Não, quem perde é o cátion, tio. Proto é positivo.